Boa noite. O assunto que a gente vai falar hoje, sempre com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, se a gente der uma olhada no Rav Google e a gente colocar o nome desse assunto, tem milhares, literalmente, muitos assuntos têm milhares, mas esse assunto dá milhares de entries no Google, milhares de citações e sites no Google. E é um assunto que cada vez mais ocupa mais prateleiras nas livrarias ao redor, não do Brasil, do mundo inteiro. Interessante. E é óbvio que a gente adora aprender de muito o que muitos livros e sábios têm a dizer para a gente, porque Chachamim contam para a gente, Chokhmah tem no mundo inteiro, sabedoria tem muitas pessoas sábias, nem todos são sábios, mas muitos que vivem no mundo têm muita sabedoria e nós temos muito a aprender com eles. Mas eu queria ver com vocês hoje a sabedoria do DNA do mundo. O mundo foi criado a partir de um protótipo chamado Torá Kadoshá. Essa é a base do mundo, a maquete do mundo. Hashem olhou para a Torá de Zohar Kadosh e com isso criou o mundo. Quando a gente olha para a Torá, a gente olha o mundo na sua perfeição. E a gente olha o que a gente pode adaptar e aprender da Torá para colocar no mundo e na nossa vida pessoal, que é o que Kadosh Baruch Hu espera, que a gente viva de forma, com a Torá e as mitzvot, da forma mais maravilhosa do mundo. Queria ver o que livros de Torá tem a dizer sobre esse tópico que a gente vai falar, se Deus quiser, hoje. Começo por aqui, queridos. A gente sabe que um dos personagens famosos da Torá, a gente vai só encostar num episódio dele, a gente tem muita coisa para ser falado sobre ele, mas a gente vai tocar em um episódio que eu acho que ninguém nunca falou sobre ele, eu nunca tinha visto nesse approach. Quando estava preparando o shur, me acendeu uma luzinha. Espero que Hashem nos ajude a estar falando a coisa correta. É o seguinte, Yosef, todo mundo conhece, um dos personagens principais do Sefer Bereshit, que ele começa no Sefer Bereshit e termina no Sefer Bereshit, em Sefer Shemot, melhor, desculpem, a gente vê que vai andando Yosef. E aí a gente olha que sabe que Yosef tem uma coisa muito, muito curiosa. A gente sabe que Yosef foi preso, e de repente a prisão daquela época, lembrem que era um calabouço, era um buraco no chão, não era uma prisão como hoje em dia, que também é desagradável com certeza. E de repente tem um momento que Hashem fala, olha, chegou a hora de você falar com o faraó. Então o faraó chama Yosef para desvendar os sonhos que o faraó teve. Ok, lembrem que mais uma vez Yosef estava faz alguns anos no poço, como prisioneiro. Chegou a hora de ele chegar no dia seguinte ou poucas horas depois e falar com o faraó. O faraó era o big boss aqui nesse mundo. Então a Torá conta para a gente um episódio muito interessante. Diz a Torá, explicitamente um verso, Vaishlach Paró, Paró mandou algum emissário convocar Yosef para vir para o palácio conversar com ele. Então Paró, o chefe do Egito, quer conversar com o presidiário, exatamente o que está acontecendo aqui, chamado Yosef. Então ele pediu para alguém lá, ir lá no buraco, pegar uma vara de pesca e um molinete e pescar Yosef do poço, tirar para falar com Paró. Beleza. Parashat Miketz, isso aparece no Perek Mem Aleph, Pasuk Yud Dalet. Diz o Pasuk o seguinte, o que fizeram com Yosef? Vairutzu minabor, tiraram Yosef do poço, né? Vaigalach, Yosef se barbeou, se arrumou, cortou cabelo, etc e tal. Vaichalev simlotav, Yosef se troca. Vaiavó ele Paró, e aí ele vai para o Paró, e aí o resto da história que não tem a ver com a gente, que ele vai interpretar os sonhos e daí por diante. Mas olha que interessante, pessoal. A Torá conta pra gente que Yosef, quando foi revelar o sonho do Paró, tiraram ele do poço e ele se trocou para falar com o faraó. Depois fiquei pensando, esse mesmo cenário aparece em outro lugar no Tanakh. Megilat Esther, olha que interessante, Mordecai tem uma época que ele fica muito triste, ele fica com uma roupa rasgada, de luto, na frente do palácio do Ahasverosh, que era o rei da Pérsia. E aí o que acontece? Ahasverosh quer falar com Mordecai. História muito parecida.
Imaginando, as duas são muito parecidas, acompanhem comigo. E aí, óbvio, que a Megillah também conta que, e a Gemara extensivamente conta pra gente o que aconteceu. A Gemara e Megillah, e a própria Megillah contam que Mordecai foi se arrumar, cortar cabelo, trocou de roupa, tomou banho, não só tomou banho, foi na casa de banho, um lugar assim especial, não é só passou uma aguinha, um perfuminho, baby wipes e desodorante, ele deu uma caprichada para ir falar com Ahasverosh, que era o rei da Pérsia. Então a gente tem 2 episódios. Yosef indo falar com o faraó, teve toda uma preparação, e Mordecai também estava com roupas muito não próprias, se trocou, se arrumou, tomou banho para ir falar com o rei da época, muito depois, que era Ahasverosh. Fiquei pensando, pessoal, presta atenção, a gente tem um passuco na Torá e um passuco depois nos Ketuvim, respectivamente, falando, em Megillat Esther, o segundo, sobre esses 2 homens. A pergunta é o seguinte, qual que é o propósito de contar isso pra gente? Ele foi no barbeiro, tomou banho de espuma, passou perfume, ele comprou o perfume do Tifri, talvez. Ok, mas, de novo, é óbvio. Se ele saiu do poço, foi falar com o Paró, o que me interessa se ele tomou banho, se ele não tomou banho? A Torá não conta pra gente o que Yosef almoçou naquele dia. Se ele comeu kibe ou gefilte fish. Por quê? Para os faradim poderem falar assim, eu acho que nas Assad. Não é esse o propósito. A Torá não conta, por quê? Porque não muda nada. O que muda? Who cares se ele penteou o cabelo para o lado direito ou para o lado esquerdo? Não muda nada. Então, a pergunta é, o que muda que ele se vestiu e se trocou? Tá bom, esse é um detalhe que ele precisava fazer, mas a Torá não precisa me contar isso, que não muda nada na minha vida 3.500 anos depois da Torá ter sido dada. Mesma coisa com Megillat Esther. A Megillah conta pra gente que Mordecai se trocou para ir falar com Ahasverosh. Who cares? E daí? O que interessa? É um detalhe completamente fútil, aparentemente, e que não muda nada pra gente. É uma coisa que aconteceu, tá bom, se ele penteou o cabelo do lado direito, do lado esquerdo, não muda. Por isso que a Megillah não conta e a Torá não conta. Fiquei pensando, então, a gente dá uma olhada, o Rashi ilumina um pouquinho, mas ainda acho que falta um pedaço que a gente precisa explicar o Rashi, eu acho. O Rashi conta pra gente, eu acho que está preocupado com essa pergunta, ele conta sobre Yosef, indo visitar o Paró, porque ele tomou banho, etc e tal, porque a Torá conta isso pra gente, diz Rashi, Mipnei kavod malchut, em respeito à honra de quem? Do rei. Quem era o rei? Naquela época o rei era o Paró. Tá bom, mas e daí? Tá certo. Em respeito ao rei, ele foi se trocar. Tudo bem, mas é meio que óbvio. E de novo, não muda nada. Toda a história de Yosef indo conversar com o Paró, e depois os irmãos venderam ele, chegou lá, ele acabou virando o Big Boss do Egito, ministro da fazenda, não muda nada o fato que ele tomou banho ou não tomou banho. É porque a Torá conta isso pra gente. A gente fala, Mipnei Kavod Malchut, que os 2 fizeram isso também para Ahasverosh, a mesma ideia, que fez isso em respeito a Ahasverosh, Mordecai e Yosef em respeito ao Paró. Acho que aqui tem uma coisa muito, muito profunda, que talvez a Torá, óbvio, veio contar para a gente, porque não tem nada a mais, e que o Rashi está querendo explicar para a gente. Olha que legal, pessoal. Em Parashat Yitro, acompanhe comigo um passo adiante, a gente já volta para Yosef e Mordecai, porque eles tiveram, que a Torá conta que eles trocaram de roupa e daí por diante. Em Parashat Yitro, Parashat que fala da outorga da Torá, a Torá conta para a gente que Yitro, sogro de Moshe Rabbeinu, estava dando, como a gente sabe que ele é sogro de Moshe Rabbeinu, porque Yitro deu um conselho para Moshe Rabbeinu sem Moshe Rabbeinu pedir. Então, essa é a maior prova que ele era sogro de Moshe Rabbeinu, tá bom? Yitro, sogro de Moshe Rabbeinu, voltando, ele chegou e deu um conselho para Moshe Rabbeinu. Qual o conselho que ele deu? Ele falou o seguinte, ele viu Moshe Rabbeinu muito cansado. Ele falou para Moshe Rabbeinu, olha, meu querido genro, vou te ensinar uma palavra nova que até aquele momento no mundo não existia. Terceirizar. Até aquele momento não tinha, era um one-man show. Moshe Rabbeinu cuidava de tudo, era sozinho. Parou e falou, olha, Habibi, desse jeito você não vai aguentar, você vai ficar burned out, você vai ficar queimado, vai ficar acabado, estressado. E aí, o que eu faço então, disse Moshe Rabbeinu, olha, Yitro falou, vou te dar um conselho. Divide aí, casos menores com uma pessoa menos capacitada, maior, e só casos muito, muito difíceis vão chegar em você. Aí você vai ter tempo para fazer outras coisas, terceiriza essa parte de ser, cuidar de disputas entre um Yehudi e outro. Moshe Rabbeinu gostou, perguntou para Hashem, Hashem deu o aval.
Agora, olha que interessante. Foi esse o episódio que começa Parashat Yitro. No finzinho, um passuca antes, logo antes de Parashat Yitro, a Torá conta pra gente sobre o fato do povo Amalek, que é aquele povo ruim, que a gente até bate quando escuta a palavra Amalek, de tão ruim que ele é, ter vindo atacar o povo na saída do Egito. Então o Midrash pergunta pra gente qual que é a relação, acompanhem comigo, entre o fato de Amalek vir atacar o povo e Parashat Yitro, que Yitro deu um conselho para Moshe Rabbeinu de terceirizar a resolução de problemas entre pessoas do nosso povo. O que tem a ver um com o outro? O fato de estar um do lado do outro, diz o Midrash, que sim tem uma relação. A pergunta é qual que é a relação? Diz o Midrash o seguinte, traz um passuco, o Midrash fala que, olha, que um palhaço merece ser reprimido, um passuco no Navi, nos Ktuvim, desculpem, um palhaço merece ser reprimido. Isso se refere a Amalek. E o fim do passuco diz que um sábio se comporta de forma inteligente e se refere a Yitro. Então, diz o Midrash que só para a gente ver a diferença entre um palhaço, um bobo, que é Amalek, e um sábio, logo no passuco seguinte, que é o episódio seguinte, Yitro dando conselho para Moshe Rabbeinu. Essa é a razão de estar um assunto do lado do outro. Tá, mas o que isso quer dizer? Não está muito claro esse Midrash. Eu vi uma explicação muito interessante que queria compartilhar com vocês. É o seguinte. Logo antes do episódio de Amalek atacar o povo Yehudi, a Torá conta para a gente, juntinho, que o povo começou a reclamar, parece que é uma coisa judaica, do que saiu do Egito, e aí não tem água, não tem comida, está muito calor, está muito frio, o povo começou a reclamar. O povo começou a ficar, sabe aquele sentimento de reclamar, sentimento ruim para baixo? Quem veio imediatamente? Amalek. Palhaço, que o Midrash chamou palhaço veio atacar a gente, no caso Amalek. Yitro viu Moshe Rabbeinu muito cansado, desgastado com o povo. Ele não aguentava mais milhões de pessoas e ele tem que resolver tudo. Ele não estava conseguindo resolver as brigas ou discussões ou argumentações entre um e outro. Então Yitro falou para ele o seguinte, olha Moshe, eu vou te dar uma solução, terceiriza. O que é terceiriza? Pega pessoas para te ajudar, dá poder para essas pessoas, deixa eles sentirem que eles vão ser mini Moshe Rabbeinos. Você vai ser o master do Moshe Rabbeinu, com todo respeito, que você vai cuidar lá dos casos muito difíceis que ninguém vai saber, mas outros casos dá para criar alguns mini Moshe Rabbeinos. E aí vai ficar muito mais fácil. E de fato, Hashem deu ok, e foi isso que aconteceu, que Moshe Rabbeinu aliviou a carga que ele tinha. Agora, olha que interessante. Qual a diferença entre o episódio de Amalek, que está perto do episódio de Yitro, e qual a relação? Um é palhaço, que é o caso de Amalek, e outro é o inteligente. Mas por quê? O que tem a mensagem profunda daqui, pessoal? Olhem que power. O povo estava muito down, triste, deprimido, sem vontade de continuar fazendo as coisas, reclamando. Quando a gente reclama muito, a gente fica down. Que era o sentimento do povo na saída do Egito. De imediato vem Amalek atacar. Yitro, em contrapartida, quando viu Moshe Rabbeinu cansado, viu o povo demandando muito de Moshe Rabbeinu, falou o seguinte, o negócio não é a gente ficar para baixo, o negócio é a gente deixar as pessoas para cima. Então vamos pegar outras pessoas e fazer deles um mini Moshe Rabbeinu. O quê? Eles vão julgar casos faixa branca, amarela, verde, marrom, e só você vai julgar faixa preta. Mas só o fato de você terceirizar e atribuir poderes para esses outros, olhem que power, pessoal. Eles vão sentir bem. No momento que a pessoa se sente bem, ele se comporta de forma diferente. Quer dizer, as pessoas na época de Amalek, por tanto reclamar, estavam sentindo vazias, down, e na época de Moshe Rabbeinu, ele, para tirar o desgaste de Moshe Rabbeinu, colocou muitos mini Moshe Rabbeinos, dando kavod, importância para eles, e as pessoas se sentiram tão bem, e daí a gente não vê que Moshe Rabbeinu nunca mais teve nenhum problema em julgar o povo até o fim do Sefer Torah, porque esse sistema de terceirizar, mas atrás do terceirizar não era só terceirizar para facilitar para Moshe Rabbeinu, era criar poder para outras pessoas, se tornando mini Moshe Rabbeinos. Olhem que interessante. A forma de a gente resolver um problema muitas vezes é dando poder para pessoas ao nosso lado, deixando eles se sentirem melhor, fazendo eles se elevar mais, crescer mais,
Como se faz isso? Através de dar kavod. A palavra kavod quer dizer peso, kaved, mesma palavra em hebraico. Como se faz isso na prática? Dando respeito, dando atributos à pessoa, que ele sinta útil e faça coisas. Foi exatamente essa sabedoria profunda de Yitro. Foi só para resolver o problema. Porque o problema poderia ser resolvido e depois de 2 horas ou 10 dias aparecer de novo. A gente nunca mais vê no Sefer Torah que Moshe Rabbeinu precisou refazer o sistema. Por quê? Porque ele conseguiu, Yitro, com uma forma genial, achar a forma de dar um kavod, respeito para milhares de pessoas que começaram a julgar o povo. Então tenta imaginar agora, eu também tenho que fazer o que Moshe Rabbeinu fazia. Tenta imaginar o pull feeling de sentimento de de ser grande que cada um deles teve. Então quando a Torá conta para a gente, eu acho que essa é a resposta, que Yosef teve que se trocar para ver o Paró, que Mordecai teve que se trocar para ver Hashverosh. A gente perguntou, tá bom, é fofolete, é bonito. Não interessa que eles passaram no duty free, compraram um perfume e passaram. Ok que eles fizeram isso, mas é óbvio. A Torá não conta que eles respiraram, porque é óbvio que eles respiraram para viver. Então é óbvio que eles se trocaram para falar com o Paró. O que muda isso na minha vida? O que muda que Mordecai se trocou para falar com Hashverosh? Ainda mais que Paró era Paró Arashá. E Hashverosh era Hashverosh Arashá. Está ensinando o que? Dá respeito para um perverso? Rashi fala, Mipnei Kavod Malchut. Eles merecem, são reis, merecem um respeito. O que a gente aprende daqui? Eu acho que tem um ensinamento muito forte aqui para a gente. É o seguinte, o ser humano tem uma necessidade intrínseca de se sentir importante para que ele possa funcionar bem. Eu vou repetir. Mesmo que ele é tzadik, não faz diferença. É uma necessidade do ser humano. O ser humano tem uma necessidade intrínseca de se sentir importante para que ele possa funcionar, viver, exercer suas atividades no turbo, da forma mais master possível. Quanto mais ele se sente bem, importante, necessário, mais ele trabalha com RPM lá em cima produzindo muito. Quanto mais razito eu me sinto, menos eu consigo produzir. Em tudo na vida. Pode ser na cozinha, pode ser no trabalho, pode ser lidando com pessoas, pode ser fazendo negócio, pode ser na tefilá, pode ser qualquer coisa na vida da pessoa. Então eles não se arrumaram só para ficar na fita, meus queridos. Yosef e Mordecai, esses homens se arrumaram para dar o devido kavod, respeito, dignidade para quem? Para o Ahasverosh no caso, mas porque a Torá está vindo ensinar para a gente que mesmo um homem muito grande, Paró, ele precisa do respeito de um presidiário, Yosef, mesmo um homem muito grande na época, Ahasverosh, que era o Big Boss de 127 províncias, é tudo, é muito isso, é o mundo inteiro. Ele precisa do respeito de um homem que estava lá com roupa rasgada, no caso Mordecai naquela época? Claro que não. A história está vindo falar que sim precisa. E é para a gente também, não só para o beneficiário, mas para a gente também saber lidar com as pessoas, para poder lidar direito com alguém, eu preciso colocar a pessoa no pedestal, cada um conforme o que ele faz. Não é à toa que olha que interessante, pessoal, olha que profundo. A pessoa vai numa festa, todo mundo. Às vezes afeta mais ou às vezes menos, mas todo mundo fica um pouquinho afetado pelo menos. Depende de quanto bem a pessoa se sente, como foi o dia dele ou a semana dele. A pessoa vai numa festa e alguém não nos cumprimenta. Ou ele só faz aquele oi, mais ou menos assim, tipo, né? E para o cara do lado ele dá todo um cumprimento, tal, com todo respeito. A pessoa fica meio abalada às vezes, quando ele está um pouquinho mais frágil. Por quê? O que muda o cumprimento dele? Não vai ganhar nada, não vai pagar conta com isso. Alguém pode até perguntar para a gente, o que você vai ganhar? Para de ser bobo, né? Você não vai ganhar nada com isso, não vai conseguir pagar conta com isso, não vai trabalhar com isso, não vai se divertir com isso, então não é nem lazer, nem entretenimento, nem negócio. O que muda se ele te cumprimentou ou não? A resposta é que se a gente for analisar a cabeça da pessoa, como a Kadosh Baruch Hu criou a gente, muda, porque o kavod faz parte do oxigênio da pessoa. Não que a gente precisa viver procurando o kavod. Claro que não. Isso é uma coisa que a pessoa precisa trabalhar durante anos e décadas, que é muito difícil. Mas a gente precisa saber que cada um precisa ter o seu kavod para que ele possa viver.
Isso é oxigênio da pessoa. Esse kavod, na verdade, no mundo hoje, a gente traduz ele como respeito, ou como meu autorrespeito, ou talvez como minha autoestima. O que quer dizer autoestima? Olha que interessante, olha até a palavra. Autoestima é como eu auto me estimo, quer dizer, estimo, eu enxergo o meu valor. Pode ser que a pessoa vale 1 milhão. Se ele se autoestima valendo 100 mil, independente da unidade, não estou falando de dinheiro, estou falando de 1 milhão de unidades, do que for, de sabedoria, do que for. Se eu tenho um valor de eficiência, de sabedoria, do que for, cada um de nós, de 1 milhão, e a pessoa se estima valendo, autoestima valendo 100 mil, ele vai produzir como 100 mil. Mesmo que de verdade a Hashem considere ele 1 milhão. Por isso que é tão importante. E nessa mesmo viés, olha que curioso, como que a gente motiva uma criança, um adulto ou nós mesmos a fazer algo? A primeira ideia que vem na cabeça de qualquer um de nós é um prêmio, mega sena, acumulada, né? Então, óbvio que é uma motivação legal, certeza, mas dependendo da criança ou do adulto, o prêmio vai mudando. E tem gente já que prêmio você já pode dar? Baruch Hashem, a gente vive na geração da fartura, vai dar um celular, a pessoa já tem celular, já ganhou um novo iPhone, sei lá que número que está já, e a pessoa já tem, então o que você já vai dar para ele? Ou para ela? Ou para si mesmo? E mais ainda, quando a gente dá um prêmio, é muito legal, é gostoso receber um presente, mas o impacto do presente demora um pouquinho até abrir o pacote, descobrir o que é, cheirar aquele cheiro de gostoso, vestir, mas depois que já lavou, colocou no armário, a gente já esquece. Agora, tem algo que é muito mais poderoso do que o prêmio físico, que também às vezes é necessário, óbvio, mas tem algo muito mais poderoso do que isso, e muito mais barato do que isso, e muito mais duradouro do que isso. O que é isso? Kavod. Respeito. Foi o que Yitro viu deep down que Moshe Rabbeinu tinha que fazer. Moshe Rabbeinu no momento não percebeu isso. Quando se dá um kavod merecido para uma pessoa, está reafirmando o valor daquela pessoa. E todo mundo quer isso. É ruim viver à procura disso, sim, mas todo mundo precisa ter o seu kavod. E tem momentos que a pessoa está mais frágil. E essa reafirmação que a gente dá para alguém, de cumprimentar ele com carinho, de dar uma atençãozinha, de falar um elogio verdadeiro, a gente está dando vida e oxigênio para a pessoa. Olhem que interessante. Nem sempre a gente vai pelos caminhos certos, mas certeza que essa é a motivação de algum dos atos que eu vou mencionar para vocês. Se não é motivação total, é em grande parte. Outro dia, alguém estava mencionando para outra pessoa, olha, por que você não compra tal carro? A pessoa falou, eu estou satisfeito com esse carro. Falou, mas olha, esse carro que eu estou te sugerindo comprar é uma nave. Falasse a seguinte palavra. Ele falou, eu estou satisfeito que eu preciso de uma nave. Não, troca, você vai ver outra coisa. A pessoa vai lá e troca. Não que não possa trocar de carro, mas qual a vontade disso? Sentir mais confortável? Também, mas muito disso vai, o que o pessoal em volta de mim vai falar? Eu vou ter um pool novo na sociedade. O que é isso? Kavod. Olha que interessante. Às vezes a pessoa está em casa, não que não possa reformar a casa, né? Já que reforma a cozinha, já que reforma a sala, já que reforma o banheiro, já que acaba reformando a casa inteira. Mas olha que interessante, o princípio do já que. Mas olha que legal. Às vezes a pessoa já está com a casa bem, mas ele reforma para quê? Eu preciso ficar em de novo com meus amigos, ou em de novo. Isso tudo é kavod, olha que interessante. Ou a pessoa precisa, eu preciso usar uma bolsa de tal marca. Eu quero uma bolsa bonita, claro que pode ter. Eu quero uma roupa digna, claro que pode ter e deve ter. Mas precisa ser de tal marca, e a marca tem que ficar óbvio para fora. Uma vez eu vi um cara comprou um terno com uma marca muito chique, pagou caro. No terno vem um emblema aqui na manga para fora, né? Na manga do terno para fora. E óbvio que ninguém usa isso. O cara saiu com isso fingindo que não tinha visto. Falou, tem emblema aí. O pessoal falou, pô, não vi aí. Depois eu chegando em casa eu tiro. O que a pessoa quer fazer? Mostrar que ele comprou tal terno. Não é só gavar, não é orgulho. Tem uma coisa muito mais profunda. A pessoa quer se sentir importante. Às vezes a gente usa recursos que não são tão saudáveis para se sentir importante, mas o ponto todo é essa autoestima, essa vontade de se sentir importante é algo indispensável para o ser humano. Olhem que curioso e até onde vai isso. Olhem que profundo. Estava lendo um artigo da polícia de Nova York e um dos oficiais, na década de 30, é chamado, o nome dele era Mulroney.
um dos oficiais americanos na polícia, década de 30. E ele percebeu algo muito curioso. Fez um estudo muito interessante. Falou que depois de alguns cidadãos americanos terem feito algum crime que requeria eles irem para a prisão, eles tinham um pedido após serem presos. E ele sentiu que era o mesmo pedido que todo mundo tinha, era algo comum. Qual era o denominador comum depois de ter sido preso? Deixa eu ver o jornal do dia seguinte. Então, óbvio, o cara foi preso, tal, coitado, eu queria dar um agrado para ele, que podia dar. E ele conseguiu entender, mas perguntou para um, e depois para o outro, mas perguntou esse oficial, mas por que você quer ver o jornal? Ele falou, olha, eu quero ver se pelo menos eu fiquei famoso. Quero ver se meu nome apareceu em algum lugar no jornal para me sentir bem. Quer dizer, mesmo o homem que fez algo errado quer ver se o nome dele aparece no jornal, como a gente fala em português. Falem mal, mas falem de mim. É isso. A gente ensina os outros e a nós mesmos pelo que e como atingir esse sentimento de importância. Primeiro que ele é indispensável, mas a gente ensina por que caminho, um passo adiante, chegar nesse sentimento. Devagarzinho, a gente tem que ir andando, procurar caminhos mais saudáveis. Pode ser via dinheiro, pode ser via fama, pode ser via de fazer uma festa de bar mitzvah bonita que precisa, pode ser, se a pessoa pode, tudo faz, mas ela precisa ter algum destaque para que falem dela, pode ser. Ou o casamento mais caro do semestre. Muitas vezes, a razão é para dar um up na pessoa, e de novo, a pessoa não faz por mal isso. Talvez o caminho não é o melhor do mundo, mas não é por mal. É porque isso é o oxigênio da vida da pessoa. Agora, sim, tem caminhos mais saudáveis para sentir a mesma coisa. Porque, olhem que curioso. Tem formas mais saudáveis, isso é atingir crescimento, atingir... Pode ser com Torá, pode ser em personalidade, pode ser no trabalho, pode ser de forma saudável. Isso é um sentimento, um caminho mais saudável para atingir a mesma coisa. E por que é tão importante ter esse sentimento alinhado? Porque isso muitas vezes define o comportamento do homem. Isso define o comportamento do ser humano. Conforme eu me sinto bem, eu vou agir de uma forma. Se eu me sinto menos bem, eu vou agir de forma completamente diferente. Outro dia eu estava lendo um livro, eu vi uma frase que me chamou muito a atenção, ela é muito verdadeira e combina diretamente com o que a gente está falando hoje. O vento, ele bate igual para todas as folhas. Só que cada folha da árvore reage de forma diferente ao vento. Olha que power! É o mesmo vento que bate na árvore. 30 folhas caem. Algumas ficam presas, outras caem de uma forma, outras caem de outra forma. Cada uma reage de forma diferente. Transpondo isso para cada um de nós, as situações passam na vida para cada um. Todo mundo tem alegrias, situações mais fáceis, mais difíceis, muito maravilhosas e mais ainda se Deus quiser. Mas como a gente reage depende de quanto saudável nós somos. Isso depende de quanto bem a gente está. E quanto bem nós estamos depende de como a gente se sente no português. Claro que é o assunto que tem milhares de entries no Rav Google, é o kavod da pessoa, a autoestima que cada um tem de nós. Porque, de novo, não depende tanto do valor que a gente tem somente. Depende igual ou mais ainda quanto a gente sabe atribuir desse valor real que a gente tem a nós mesmos. Por exemplo, uma pessoa saudável, situação muito difícil, perdeu o emprego, ele vai agir de uma forma. A pessoa não saudável, um momento de muita dificuldade que é esse, lo aleno, vai agir de outra forma. Se a pessoa não está tão saudável, e é muito difícil, uma situação lo aleno que a gente não precise passar, puxa vida, não presto. A vida chegou no fim agora, mas eu fui demitido, como que eu vou viver agora? Ou, uma pessoa saudável, talvez, vai falar muito chato e muito desagradável, mas quando fecha uma porta, abre outras duas pelo menos. Bola para frente. Vamos lá ver o que a Hashem vai mandar. Isso depende de ser muito saudável. E esse conceito de ser saudável, mais do que sempre, mas hoje no século XXI, inquestionavelmente, depende de quanto bem nós estamos, quanto saudável nós estamos, quanto kavod a gente atribui para nós mesmos. Dá para os outros, porque quem é saudável sabe dar para os outros, e quanta autoestima nós temos. Quanto vale um copo d'água? Pessoal, é interessante, vi uma vez uma propaganda que vai da seguinte forma.
a gente atribui, cada um de nós, o valor para o nosso produto. Querem ver? Quanto vale um copo d'água? Uma garrafinha d'água, meio litro. No supermercado, talvez R$1, R$2. Se a pessoa for num restaurante, R$8, R$10. Se a pessoa for no parque, e só tem um restaurante no parque, no zoológico, algum lugar, já vai valer R$15. No hotel chique, talvez aquela garrafinha d'água já vira uma joia, né? Boutique, chega talvez a R$20. Quer dizer, aquela mesma água que no supermercado vale 2, chega a valer 20 no hotel chique ou um lugar mais exclusivo. É a mesma água. Você está com sede, no frigobar do quarto, ele não quer descer, ele vai abrir o frigobar, vai beber, então vai pagar mais por isso. Agora, olha que interessante. A água vale quanto? R$2 ou R$20? Depende. Então, olha o que diz aquela propaganda. Se o seu material não está sendo valorizado, é porque você está no local errado. Olha que power! Se o seu material não está sendo valorizado, no caso a água, ou cada um de nós, é porque a gente está no lugar errado. Na hora que a gente começar a ver o valor que cada um de nós tem, é algo gigante. E religiosamente falando também é a mesma coisa. A gente fala todos os dias no Vidui, de manhã e de tarde. Não sei se a gente sabe o que a gente está falando, tem palavras um pouco mais difíceis, mas eu vou traduzir uma palavrinha para a gente. No fim do Vidui, depois da Midá a gente faz o Vidui, a gente fala, olha, a gente errou aqui, lá e acolá, e a gente fala, Atat tzadik al kol haba aleinu, Hashem, a gente reconhece que você é justo, tudo que acontece com a gente é porque, não porque a gente era achar, mas que tinha que acontecer. Atat tzadik al kol haba aleinu ki ata asita vanachnu irshanu. Olha, a gente que se comportou mal. Agora, a gente fala junto com isso, a gente agiu velo shavalano. A palavra shavalano, a gente fala, olha, a gente fez as tantas averot nesse vidoi, logo depois da Midá, velo shavalano não é chave, não vale pra gente. Mas não está escrito shavelano, velo shavalano, o paroxítono. O que quer dizer isso? Não combina com a gente. Quando eu posso falar que não combina comigo, haverá. No vidui, então a gente fala haverá, fiz tal haverá, fiz tal haverá, fiz tal haverá, não me comportei bem, traduzindo. Velo shavalano, não chave, não de não valeu a pena. Velo shavalano não combinou comigo. Por quê? Porque se a pessoa sabe que ele é uma pessoa maior, ele não vai fazer uma atitude mais vulgar. No caso de uma haverá também é a mesma coisa. Todo comportamento é assim. Quer dizer, o valor que a gente atribui cada um a si próprio muda o comportamento em uma outra esfera. Se Moshe Rabbeinu sabia que ele era Moshe Rabbeinu, é claro que ele sabia, então ele sabia que ele não ia falar um palavrão, e óbvio que nem se vem à cabeça que Moshe Rabbeinu falou palavrão. Por que não falou mesmo no momento de aquecimento global? No momento que o povo reclamou com ele e ficou em cima dele? Porque ele sabia que ele era um homem digno, um homem muito digno. Um navi, um profeta que estava 1 centímetro ao máximo que ele podia chegar nesse mundo para virar um anjo. Espiritualmente falando, ele sabia que alguém que é assim tem que se comportar assim. Então, quando a gente sabe o nosso valor, a gente se comporta dessa forma. E se a gente não se comporta assim, é porque deep down, a gente esqueceu um pouquinho qual o kavod que a gente merece. Nós somos uma água que tem que valer R$20, não R$2. Eles contam, só para a gente ver como que é, depende de como a gente pensa. A mesma situação pode ser vista de duas formas. Depende de quanto saudável a pessoa é. Olhem que legal. Contam que no interior de uma aldeia, um lugar bem simples, tinha um bobo, era o bobo da corte, o bobo da aldeia, e o pessoal se divertia, todo fim de tarde, lá o pessoal ia no bar jogar sinuca, e pegava esse bobo lá que estava lá e tirava as mágoas e se divertia com ele. O que faziam? Todo dia a mesma piada. Chamavam esse bobo lá no bar da cidade, e aí pegavam, davam para ele uma moeda de 400 réis, e uma moeda de 2.000 réis. Uma das diferenças, a de 400 era pequena, e a de 2.000 era muito maior e mais pesada. E aí falaram para ele, olha, pega a que você quer, escolhe uma moeda. E esse bobo sempre pegava a moeda de 400 e não de 2.000. Isso aconteceu um dia, 2 dias, uma semana, um mês, meses, anos, e toda vez era a mesma brincadeira. Sempre que via alguém novo na cidade, faziam essa mesma jogatina e se divertiam demais com a ignorância aparente daquele bobo. Até que um homem que era amigo do bobo chegou para ele e falou, Habibi, Mr. Bobo, isso é uma pergunta. Talvez você não sabe ler
Sabe que um está escrito 400 e outro 2.000? Ok, dá para entender. Mas uma moeda é muito pesada e a outra é muito leve, a de 400 é leve, a de 2.000 é muito pesada. Então qualquer pessoa, qualquer ser humano com 2 olhos, não precisa ter nem muito cérebro, consegue ver diferenciar isso. Então, por que você não pega a moeda de 2.000 em vez de 400? Aí aquele bobo falou, olha, posso te contar a verdade, mas você não vai contar para ninguém? Ele falou, claro. Levou ele no cantinho e falou, mas jura para mim que você não vai contar para ninguém? Ele falou, claro que não. Se aquele bobo falou o seguinte, óbvio que eu sei que uma moeda vale 2.000 e outra 400. Ele falou, então o outro colega indagou para ele e falou, mas você é bobo mesmo. Se você sabe, ainda pega de 400? Aí que é o mega bobo, é bobo extra large. Ele falou, não, é o seguinte, né? Ele falou, se eu pegar a moeda de 2.000 uma vez, 2 vezes, ninguém nunca vai mais me chamar. Eu vou ganhar 4.000 em 2 dias, pronto. Agora eu pegando 400, um dia, no segundo dia me enganaram, peguei 400 de novo, no outro dia escolhe uma das moedas, peguei 400, e o ano inteiro ganhando 400, eu fiz milhares de réis. Então olha que interessante, quem é bobo de verdade no fim da história? Quem é o bobo de verdade? Não era o bobo, eram os outros. Esse bobo era o maior inteligente, era o melhor businessman que tinha. Tudo dá para ver de 2 formas. Depende quanto nós somos saudáveis, a gente consegue ver uma situação mais ou menos de uma forma up, ou uma pessoa que infelizmente ainda não está tão saudável vê uma situação que já está um pouco up como down. Tudo isso depende de quanto bem a pessoa sente ou deixa de sentir. Porque o bobo de verdade não era o bobo, eram as pessoas que cada vez pediam 400 moedas e ele com isso fazia a parnassá dele. Uma pessoa que sabe o seu valor, olhem que ramificação power e prática. Uma pessoa que sabe o seu valor próprio, ele não precisa ser uma pessoa que fica agradando os outros de forma falsa. Óbvio que a gente precisa dar kavod para os outros, como a gente mencionou, porque kavod é oxigênio, kavod merecido e digno, sem inflar. Mas, olhem pessoal, olhem que forte. Se eu sou uma pessoa insegura comigo mesmo, todo mundo que passa na minha frente, eu preciso ficar agradando. Eu não consigo nem falar a verdade. Não, óbvio que a gente tem que ser delicado sempre na vida e achar um momento certo para falar algumas coisas e deixar de falar outras. Mas a pessoa está sempre agradando os outros, sabe? Parece margarina, é incômodo ficar perto de pessoas assim. Uma pessoa que tem segurança, e a segurança vem da autoestima e do kavod que a pessoa tem por si próprio, isso traz assertividade. Pronto. Às vezes a gente precisa falar o que a pessoa precisa escutar, no momento certo e da forma correta. Mas isso só vem, essa segurança vem da onde? Da autoestima que a pessoa tem, do kavod que ele tem para si próprio. Em vez da pessoa falar, olha, ele vai para uma festa e talvez não cumprimentaram ele, então a atitude normal e fraca talvez seria, no momento, é, ninguém gosta de mim. Uma criança. Como que a gente faz para ajudar uma criança nesse momento ou mesmo um adulto? Talvez falar, olha, talvez no momento alguém não está gostando de você, todo mundo não está gostando de você, depende da situação. Mas que tal mudar a atitude? E mudando a atitude, provavelmente as pessoas vão acabar gostando de você. O problema não deve ser você, deve ser que você está agindo de alguma coisa errada. Vamos descobrir o que é e mudar isso aqui. É outro approach para a mesma situação, depende de quanto saudável nós vemos a situação. Ou, por exemplo, a pessoa fala, olha, eu sou um cara inadequado. Na verdade, não. Eu tenho o meu valor, eu não estou me comportando direito. Preciso dar uns toques aqui, passar no martelinho de ouro e arrumar um pouco das minhas condutas. Isso mesmo. Não é à toa que Ramim falam para a gente, coisa que a gente acha que ser tzadik é se colocar para baixo, é ser humilde, isso é idiotice. Ser humilde não, mas se colocar para baixo é idiotice. Por quê? Perguntaram uma vez para o Hafetz Haim, é famoso isso, e se não for que fique agora, se é permitido falar Lashon Hara de outros. Isso ninguém perguntou. Mas perguntaram para ele, será que eu posso falar Lashon Hara da minha própria pessoa? O Hafetz Haim, claro que não. Por quê? Está escrito, Al teir Hasha bifnei atzmecha, a pessoa não pode se denominar Hasha, mas por que eu estou sendo anav? Isso não é ser anav, ser humilde, ser idiota, ser bobo. Porque a pessoa que se faz de Rasha, de uma pessoa low life, baixo, perverso, um Rasha se comporta como quem, meus queridos? Como um Rasha. Uma pessoa digna, um ministro no mundo, não da política. No mundo da política talvez seja, talvez não seja, mas no mundo que vocês entenderam o que dizer de valores, você fala, se eu sou um ministro, eu preciso me comportar como um ministro. Então, por isso que é proibido falar Lashon Hara de si próprio. Por quê? Porque disseram Chachamim na sabedoria maior deles, Al tei rasha bifnei atzmecha.
Nem olha no espelho e veja como você próprio um rachá. E quando? O cara fez o maior crime do mundo. Não se veja como um rachá. Veja que você fez uma atitude grave, errada possivelmente, dependendo do caso, e precisa de conserto, precisa procurar, mas não eu sou um rachá, eu agi errado e preciso consertar, porque se eu entendo que eu sou um rachá, mesmo que Hashem não considera isso, porque só Hashem sabe o que ele considera, a gente não sabe, então assume-se que todo mundo é tzadik, até que se prove o contrário, e só Hashem pode provar isso pra gente. Então, a pessoa tem que entender que se a pessoa sentir que ele é um tzadik, ele vai se comportar como um tzadik. Aqui não é para se enganar, porque Hashem acha isso de verdade da gente. Olhem até onde vai na Halachá esse conceito do nosso pensamento, quanto ele é forte e impacta nas nossas ações, nesse estágio final do nosso shiur. Perguntaram para o Rav Ovadia Yosef Zichron Libraha, uns livros de pergunta e resposta que ele tem, a seguinte questão. Tinha uma pessoa que estava com uma enfermidade, longe de nós, e era algo contagioso. E tinha uma certa dúvida. Ele deve colocar tefilin ou não? Ficar sem colocar tefilin, mesmo que um dia é algo gravíssimo. Tefilin cada dia é mais que oxigênio. É H2O, é tudo. Então, perguntaram, olha, essa pessoa, vamos chamar ele de Reuven. Reuven está doente, ele está com uma doença contagiosa, e coloca tefilin ou não? Qual a dúvida? A dúvida é que se ele colocar tefilin, já que é uma doença contagiosa, depois vai ter que queimar o tefilin. Se o tefilin sair rodando por aí, é perigoso. As pessoas podem ser contagiosas, se contagiar com a doença lo aleno. Perguntaram para o Avad Yosef. O Avad Yosef falou o seguinte, olha, a pessoa não sabe que ela tem essa doença tão grave, ela sabe que ela está doente, mas não sabe que é tão grave, esse era o caso. Ele falou, olha, se ele colocar tefilin, talvez ele tenha que queimar o tefilin, é verdade, é algo muito grave. No tefilin consta 21 vezes o nome de Hashem. Pessoal, 21 vezes. É algo... O Kohen Gadol usava uma tira na sua cabeça que fazia, era uma tira especial, que estava escrito Kodesh Lashem, e Lashem era o nome de Hashem, uma vez escrito. O tefilin tem 21 vezes o nome de Hashem. Então, Rav Ovadia Yosef falou, olha, é muito grave queimar o nome de Hashem, é óbvio, mas se ele ficar sem o tefilin, ele vai logo descobrir por quê, e o caso daquele paciente é que ele vai desistir da vida, vai sentir um inútil, não posso colocar tefilin, deve ser que meu caso é muito, muito grave, tão contagioso que nem tefilin não posso colocar, porque senão vai contagiar quem mexer no meu tefilin, então vai fazer a pessoa desistir da vida. Portanto, a halachá que ele legislou, consta no livro de perguntas e respostas do Rav Ovadia Yosef Zichron Libraha, mais uma vez, que pode usar o tefilin para que a pessoa não saiba, o próprio paciente, quanto grave é a doença dele. Óbvio que ele diz lá que tem que tentar enterrar o tefilin depois, ou não deixar ninguém queimar o tefilin, tentar cuidar de outra forma, mas o ponto que a gente aprende daqui, olha que interessante, é quanto forte é o pensamento que a gente tem. Às vezes tem que mudar uma halachá, quer dizer, óbvio, é de um homem muito grande como ele, que sabia muito, demais para poder ver todos os detalhes e chegar a essa conclusão. Por quê? Porque quando a pessoa entender que ele lo aleno está muito doente, ele já não consegue mais viver. Se ele entender que ele não consegue mais, a cabeça dele para, o corpo reage da mesma forma e acabou. Se Rav Ovadia deixa de usar o tefilin. Por quê? Porque o que a gente acha de cada um de nós, o que nós achamos, é conforme isso, não só que nossa cabeça vai pensar, é conforme isso que nosso corpo vai agir. E para a gente terminar, meus queridos, vou contar para vocês uma Gemara que me chamou muito, muito, muito atenção. Não só de que a gente pensa de nós, mas que a gente pensa dos outros. E como o kavod, de verdade, é oxigênio, é vida. A Gemara conta no Tratado de Nedarim, na página 40a, o seguinte episódio, em poucas linhas. No começo da página, a Gemara fala algo uau. Tudo que a Gemara fala é uau, mas aqui é uau, demais. A Gemara conta para a gente o seguinte, que Rabi Akiva, o grande Rabi Akiva, foi visitar um dos alunos. Tinha um aluno dele que estava doente e foi visitar ele. O que a Gemara conta? Vou ler para vocês pouquíssimas palavras. O bishvil shekibdo veribtso befanav. Já que Rabi Akiva foi lá, o indivíduo estava lá, o aluno dele estava no lugar, ele deu uma arrumadinha no quarto, deu uma varridinha, arrumou um pouquinho o quarto dele, do enfermo. Chaya, ele viveu. O enfermo voltou à vida, ficou bem, saiu do estado que ele estava, porque Rabi Akiva foi visitar ele e arrumou o quarto dele. Mas como assim, não tinha faxineiro lá? Tinha outros alunos lá? Tinham, talvez.
Então o que a Gemara vai ensinar para a gente? Diz a Gemara para a gente, Rebbe Akiva veio aqui. E quando o aluno sentiu que o grande Rebbe Akiva veio me visitar, falou, deve ser que eu sou importante. Se deve ser que eu sou importante, peraí, isso trouxe forças para o homem, o aluno de Rebbe Akiva que estava doente, ele foi curado. Daqui, disse Rebbe Akiva, quanto é potente o conceito de fazer Bikur Cholim, visitar alguém, porque a pessoa traz vida para a pessoa, e lo aleno, se a pessoa não visita ele, pode ser o contrário. Mas como funcionou isso? Que Rebbe Akiva fez uma segulá, agora não conta que ele não fez nenhum abracadabra, nenhuma gemátria, nenhuma segulá lerefuá ele fez. Então como que o paciente, o aluno dele viveu? Chato é simples. Porque quando o aluno viu que Rebbe Akiva veio, ele falou, uau, se Rebbe Akiva veio me visitar, se deslocou do lugar X até a mim, arrumou meu quarto, deu uma varrida no meu quarto, deve ser que eu sou uma pessoa importante. Espera aí, se eu sou importante, se a cabeça pensa que eu sou importante, meu cérebro funciona conforme, e mesmo fisicamente, a pessoa sai de lo aleno, longe de nós, de uma doença. Algo absurdo e estrondo, pessoal. Olha, enquanto profundo são as Gemarot, enquanto a sabedoria tem lá de 2-3 mil anos atrás. E aqui tem o segredo de Hinur, também, educação. Tem mitzvot, cada um é diferente, e Hashem aceita isso, por isso que a recompensa para cada um é diferente, conforme a dificuldade das mitzvot. Tem mitzvot que são difíceis de cumprir, e outras, mais ou menos. Eu vou falar para vocês uma das mitzvot que acho que é mais difícil de cumprir. Então a gente nunca pensou sobre ela, mas na minha opinião, uma das mais difíceis. E óbvio que gosto não se discute, mas vamos lá. No caso de mitzvot, talvez se discute, mas vamos lá. É o seguinte, a gente lê isso no Kadeshli diariamente, uma das parashot da Torá, no Sefer Shemot, e a gente sabe falar esse passuco de cor, talvez. Veigata lebincha bayom ha'u. Cada um de nós, obrigação, todos, temos que contar para a próxima geração, para os nossos alunos, filhos, Veigata lebincha bayom ha'u. Conte você, Habibi, para o seu filho. E com isso você vai garantir o elo do judaísmo de uma geração para outra. Porque que adianta ter uma geração e não ter na próxima? Não tem continuidade. Qual o segredo? Diz o Pasuk, Veigata lebincha bayom ha'u, conte para o seu filho bayom ha'u, ba'avur zeh, por isso, Hashem nos tirou do Egito para que a gente possa cumprir mitzvot, por isso. Asa Hashem, todo mundo sabe Pasuk. Hashem fez li para mim, Betzetim Mitzrayim, quando me tirou do Egito. Espera aí, um minuto. Quando Hashem me tirou do Egito, eu não sabe história se você leu o Pasuk assim, desculpa. No Egito tinham 600 mil homens de 20 a 60 anos que saíram. O cálculo total entre mulheres e homens de menos de 20 e mais de 60 dá pelo menos 2-3 milhões de pessoas. Hashem fez para mim, ele me tirou do Egito, ele nos tirou do Egito. A gente não saiu sozinho. Olha para a Torá, a gente saiu como um povo. Milhões de pessoas chegaram no Har Sinai. Mas Hashem escreveu li, singular. Uma das mitzvot mais difíceis. Acreditar que a saída do Egito foi feita para mim. Para ele também, não só para mim. Mas eu tenho que acreditar que é para mim. E não é fake, não é mentira, não é fake news, é de verdade. E o que isso tem a ver com Hinur? Tudo, porque o Pasuk fala, eu fiquei pensando, pessoal, olha que power. Veigata lebincha bayom ha'u. Se você quer que tenha continuidade, conte para o seu filho o quê? Que Hashem eu, pai, professor, rabino, que for, me tirou do Egito, não nos tirou. Porque se eu entendo que Hashem fez isso para mim, eu vou conseguir passar a mensagem para ele. Se eu entendo que eu sou mais um, eu estou no povo, e já que ele tira todo mundo, me tirou também, a mensagem vai passar muito, muito fraca. Para passar a mensagem em 220 volts, essa é uma mitzvah difícil. Não de Hinur, também é difícil, mas o princípio do Hinur, a causa de um bom Hinur, a consequência é um bom Hinur, mas a causa disso como é que é? Qual é o ingrediente? Veigata lebincha, conta para o teu filho, o bayom ha'u no futuro, hoje e amanhã, depois de 3.000 anos você saiu do Egito, o quê? Ba'avur zeh, por isso, Hashem li, Hashem fez para mim, me tirou do Egito. Por quê? Porque se não fosse eu, talvez não ia ter saído do Egito. Porque Hashem olhou para cada um na saída do Egito como uma pessoa singular. O fato é que muitos não saíram. Quem saiu é porque ele merecia sair. O mar abriu para ele, não só para ele, para mim, para você,
para você e para cada um de nós. É isso mesmo. Olhar no espelho e falar, isso pode. Eu sou o cara. Nós temos o like, a linguagem do século XXI para a gente terminar. De quem? Talvez de muitas pessoas que gostam da gente com certeza, mas incomparavelmente, cada Yehudi tem o like de Akadosh Baruch Hu. E tem que acreditar nisso, que a gente lê isso todos os dias, está na Torá. Ba'avur-zeh asa Hashem li, Hashem me tirou do Egito, porque eu tenho valor. Eu preciso viver conforme esse valor gigante que Akadosh Baruch Hu me atribuiu. Semana maravilhosa a todos.